Então, nós vamos aqui começar a leitura do livro de Jonas. Está certo? Dentro desse nosso seminário, Jesus o Mestre. Então, Jesus, em Mateus 12, 36, ele fala que o único sinal que ele poderia dar para a alta sociedade, ali que pedia que ele fizesse milagres para se converter, que o único sinal seria o sinal do profeta Jonas. Então, que esse sinal era suficiente para nos conhecermos a nós mesmos. Então, nós vamos aqui ler, tá certo? Para quem desejar, alguns que não possam ler, ouvir, não é? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar no YouTube, para ficar mais fácil. Algumas pessoas não terão no seu aparelho, telefone, programa para poder abrir, né, PDF, e também eu coloquei o PowerPoint no YouTube também, por essa razão, tá certo? Porque na nossa gravação do seminário não saíram os slides como eu gostaria que tivesse saído. Então, uma forma também de nós irmos reestudando, não é? Vamos ler então o livro de Jonas? Vamos entrar nessa viagem. O livro de Jonas, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Levanta-te significa que ele estava deitado, estava dormindo. Consciência de sono, letargia, né? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, ao invés dele ir a Nínive, que é para onde o Senhor falou para ele ir, né? Ele resolveu ir a Tarsis. Nínive é onde estava a tarefa dele. Tarsis é uma cidade de praia, uma cidade de férias, veraneio. Muita gente pensa que está de férias na terra, né? Não é. Tem que fazer 2, 3, 4, 5 viagens por ano, atravessar continente, atravessar mares, para distrair, para fugir da voz que nos está chamando a Nínive. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Então, tudo está sendo destruído ao seu redor, mas ele está dormindo. Ele está letárgico para aquela voz que o convoca a esse momento, que convoca a ir a Nínive. Ele resolve dormir.
E o mestre do navio chegou a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Então, quando nós não sabemos explicar os problemas que nos acometem, aquela tempestade que se abate sobre a nossa embarcação, sobre a nossa casa, sobre nós mesmos, então nós procuramos explicação no espiritual, né? Então, lançar sorte, muitas pessoas procuram videntes, colocar cartas, outros vão ao centro espírita perguntar para os espíritos, tudo a mesma coisa. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, os espíritos disseram que quem estava gerando problema era Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então é aquele momento em que nós somos convocados a nos revelarmos, a dizer quem somos, de onde viemos, qual é a nossa verdadeira vocação, nossa ocupação, nosso trabalho, nossa tarefa, de onde que nós viemos e para que viemos, qual é a nossa descendência, nossa origem. Significa somos convocados ao nosso autoconhecimento, a nos revelarmos. Dizemos a que viemos. E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. E lhes disseram: Por que fizeste tu isto? Pois que sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. Então ele tinha dito já que ele estava fugindo da face do Senhor, ele estava fugindo da voz que o convocava. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, quando nós estamos fugindo da nossa missão e da nossa tarefa, nós começamos a causar grande dano aos que estão à nossa volta, à nossa família, porque nós vamos entrar em depressão, vai sobrevir sobre nós grandes tempestades, e isso vai atingir todos que estão ao nosso redor. Então ele falou: me lança fora, me lancem fora, que é melhor para todos vocês. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles sabiam que eles tinham que se livrar daquela pessoa, senão eles iriam perecer todos, mas ao mesmo tempo eles não queriam que sobreviesse sobre eles a punição por terem jogado ele no mar.
né? Por terem abandonado a sua própria sorte. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E assim que ele cai no mar, né? E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Então, gente, um grande peixe, não é uma baleia, é um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, o Senhor preparou esse momento, o momento da dor, o momento da depressão. Então, Jonas, no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Ele já está lá no ventre do grande peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Por quê? Porque tu me lançaste no profundo. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Templo, têmenos, né? Templo, que é a mesma que tempo, o local onde o Espírito se apresenta. Isso é templo, que também significa tempo, têmenos. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes. Os refolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Templo, lembrando, têmenos, a mesma coisa que tempo. Não é uma igreja de pedra, é um tempo, é um momento em que nos lembramos do Deus interno. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, ele está dizendo aqui que ele faz um voto, né? De fazer o que precisava ser feito. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, quando nós estamos vivendo as nossas dores, a nossa depressão, significa que nós nos desalinhamos da nossa tarefa, da nossa vocação, por medo. Sabe-se lá qual medo. E então vem o sofrimento, que decorre desse desalinhamento, dessa fuga. E então, quando nos lembramos do templo do Senhor, do momento em que estávamos junto com Deus e desejamos retornar a esse templo sagrado,
a esse espaço onde o espírito pode se apresentar diante de Deus. E então, nesse momento, nós ganhamos um espaço e um tempo para realizarmos a tarefa. É quando, então, a depressão é suspensa, mas ela não é suspensa pura e simplesmente. A depressão, ela é suspensa para que nós possamos realizar a tarefa. Então, Jonas prega em Nínive. E aí o arrependimento dos ninivitas, nós vamos ver que Jonas era tão vocacionado a pregar, ele estava tão habilitado pela vida para a pregação, que os ninivitas se arrependem. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, pela segunda vez, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Faz do jeito que eu te falei lá atrás. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Essa cidade, ela existiu, Nínive. Bom, ela existiu. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então, ele começou a pregar, a dizer que eles tinham 40 dias para se arrepender. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então o rei falou isso. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, como eles se converteram, Deus decidiu que não iria mais destruir Nínive, nem os ninivitas. Mas aí o Jonas fica descontente com isso. O Jonas não gostava dos ninivitas. Nínive era uma cidade que estava em constante guerra com a sua nação. Então, Jonas estava pregando para seus inimigos. Quantas vezes pregaremos para aqueles que não vão concordar conosco, para aqueles que já nos fizeram um grande mal? Quantas vezes teremos que repetir e sermos injuriados? Quantos irão debochar da nossa fala? Quantos serão sarcásticos? Não é fácil. E então pregaremos aos nossos inimigos e eles se convertem, creem no Senhor e são salvos. E então
é provável que em nosso coração venhamos a ficar descontentes também, porque gostamos de Deus de justiça, quando Deus está justiçando alguém, mas o Deus de misericórdia muitas vezes nos incomoda. Então vamos lá, né? Então, como Deus usou de misericórdia para com os ninivitas, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, de Deus ter perdoado, né? E ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, ele sabia que esse Deus, essa voz era a voz da misericórdia, ele não queria ouvir essa voz. Ele não queria que seu inimigo fosse salvo. Não é? Nós vemos hoje pessoas que tinham ideias diferentes das nossas, de repente, elas mudam, mas nós não acreditamos, nós não queremos. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele quis até morrer. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Faz algum sentido, Jonas? É razoável isso? Então Jonas saiu da cidade, saiu de Nínive e assentou-se ao oriente da cidade, ao norte, e fez ali uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou lá observando, né? E fez o Senhor nascer uma boboreira, pé de abóbora. Eu até lembrava que era um pé de amora, mas é um pé de abóbora, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Faz sentido que seja uma boboreira, né? Porque a pé de abóbora ela tem ramas, né? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, a fim de que ele não ficasse tão injuriado, tão ressentido com Deus. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas, quando ele estava todo alegre, Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele não suportava ver a alegria dos seus inimigos, dos ninivitas. Suportava. Ver que os seus inimigos se salvaram. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que. Aí o Jonas disse, né, por causa da boboreira. Na verdade, o Jonas estava fazendo um mecanismo de transferência. Ele transferiu toda aquela sua mágoa por Deus ter salvado Nínive, que era uma cidade de seus inimigos. Ele, para não querer dizer isso mais, ele então transferiu para o fato de que Deus fez morrer o seu pé de abóbora, né? Mas, na verdade,
a mágoa dele não era essa. Então, a nossa mágoa, a nossa dor interna, que nós fazemos projeções e nós fazemos transferências para várias coisas, para o nosso trabalho, para isso ou aquilo, em verdade, é uma dor essencial, é aquela nossa incapacidade de sermos misericordiosos. Queremos ser justos, isso nós aceitamos, mas a misericórdia não. É uma transferência que ele está fazendo. Na verdade, não tem nada a ver com a boboreira. O ódio dele era porque Nínive fora salva. Então, disse Deus a Jonas, né? Que era justo que ele se enfadasse a ponto de desejar a morte. E aí disse ao Senhor: tiveste compaixão, disse o Senhor a ele, né? Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então, o Jonas, ele teve compaixão da pé de abóbora, teve pena, né? Sentiu, se compadeceu dela, pela qual ele não tinha trabalhado absolutamente nada. Mas ele, Jonas, tinha trabalhado para salvar Nínive. E aí Deus diz assim: e não hei eu de ter compaixão, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eles não conseguem saber a diferença entre o bem e o mal. A mão direita representa a nossa luz, representa as nossas escolhas adequadas, e a mão esquerda representa a nossa sombra. Então, esses homens de Nínive eram almas primárias, almas precárias, que não tinham discernimento. E quando Jonas foi lá e pregou, cumpriu a sua missão de instruir aqueles homens se converteram. Então, Deus, né, o Senhor, faz essa pergunta a Jonas. E aqui termina. E também havia lá muitos animais. Então, será que Deus não poderia ter compaixão, ter misericórdia? Não é? Mas Jonas rogava justiça. Ele não e nós, espíritas, falamos muito da lei de causa e efeito. Muito da lei de justiça. Lembrando que a lei de justiça é a lei de Moisés, ainda. Né? Olho por olho, dente por dente, lei de justiça. Mas Jesus traz a lei de amor, então, justiça, amor e caridade, né? Então, a misericórdia, certo? Parando aí nossa apresentação. E também a nossa gravação. Fica aí a história do Jonas, que eu li para vocês, tá bom? Isso que eu fiz, li, porque eu falei ontem, né, no nosso seminário, então hoje eu li. Tarefinha, é para ouvir isso aqui.